Você está estudando para o vestibular e não tem grana para pagar um cursinho para fazer as revisões das matérias de matemática, física e química? Vem com a gente, no Expresso Vestibulares a gente vai fazer essa revisão de assuntos importantes do vestibular de forma totalmente gratuita. Vamos junto! Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso Expresso Vestibulares. Hoje a gente começa com o nosso episódio 1 de Química. Então a gente vai começar a trabalhar aspectos de Química que vão aparecer nas provas de vestibulares. Eu sou o Marcelo e antes de começar, eu gostaria de dar 2 recadinhos muito rápidos para vocês que vão ajudar nesse processo também. O primeiro deles é com relação ao nosso canal no Telegram. Se você estiver acessando essas aulas e tiver interesse em ter os materiais que eu mostro aqui na aula, né, as questões, até para organizar melhor o seu estudo, confira nosso canal no Telegram, completamente gratuito, é só acessar. Você não vai ter mensagens de pessoas, só eu mando mensagens lá, o canal só serve para isso. Eu disponibilizo tanto o link das aulas que eu vou disponibilizando aqui no YouTube, como também os materiais que são usados aqui. Acho que é uma dica que pode ajudar vocês nesse processo. A segunda dica é, se você tem problemas com matemática básica, nós temos o curso Matemática Sub-Zero, que é um curso que trata dos aspectos elementares de matemática. Vai ser muito útil para matemática e outras matérias, com custo extremamente acessível. Também deixo um link para vocês aí na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha lá, confere, vê se isso pode ser útil para você. Mas sem enrolar, vamos começar com o nosso conteúdo de Química. O nosso conteúdo de Química de hoje vai tratar de conceitos fundamentais. E o que seriam esses conceitos fundamentais, Marcelo? Bom, a gente vai começar pensando sobre como a química se desenvolveu de fato, né, nesse cenário histórico, vamos dizer assim. Pensem que inicialmente a química não tinha muitas informações para poder compreender o universo, né? A gente lembra que a gente não tinha desenvolvimento de ciência, né, antes de Cristo, né, nas épocas mais antigas. Então, um dos processos que foi trabalhado especialmente por Bacon e Descartes foi trabalhar o conhecimento fundamentado na experimentação. Então, a gente tinha aqui Francis Bacon e Descartes, e eles trabalhavam um conhecimento que era baseado em duas vertentes, dois elementos principais. Um deles era a experimentação, então eu tentava fazer experimentos para compreender como tudo funcionava, e também a lógica matemática. Então esses dois elementos eram os elementos principais para eu tentar compreender aquele universo, né? E por que isso acontecia? Vamos pensar, a gente não sabia na época do que era o que formavam as coisas, né? Pega, por exemplo, um lápis, uma caneta. Do que era formada essa caneta? Ou uma árvore. O que compunha aquela árvore? Essa era a preocupação naquele momento inicial. Então, o que a gente vai ver aqui é a estrutura do processo que a gente chama de método científico. Então, é importante você entender como era desenvolvida a ciência naquele momento, para a gente poder entender a evolução, né, da teoria atômica que a gente vai ver na sequência. Então, normalmente o que eles faziam? Eles partiam de um material, alguma coisa que tinha que ser estudada. Então, sei lá, eu vou partir de um tronco de madeira. Aí eles tiravam uma amostra, um pequeno pedaço dessa matéria que está sendo considerada, e começavam a fazer experimentos em cima dela. Ela pega fogo, ela se divide, qual é a facilidade de manuseio com ela e assim por diante. Então, por meio da experimentação, eles começavam a obter algumas informações. A partir disso, o que eles faziam? Conseguiam identificar padrões do que podia acontecer com um elemento ou não, e aí eles começavam a desenvolver algumas leis, né, que tentavam decifrar, tentavam interpretar aquela situação. Aí, com base nessas leis, eles estabeleciam algumas hipóteses que, testadas por meio da experimentação também, né? Então eles colocavam uma hipótese, por exemplo, o átomo não pode ser destruído, né? Indestrutível, como a gente vai ver lá, Dalton falava no começo. Testavam, viam que não era bem isso, então é meio que uma tentativa e erro.
com isso eles definiam uma teoria que depois, por meio da interpretação, eu chegava em um determinado modelo. Então a lógica do processo era mais ou menos essa. Eles colocavam uma hipótese, testavam essa hipótese, verificavam se ela se confirmava ou não. E se ela não se confirmava, vamos partir para uma hipótese melhor, porque eu já observei algumas coisas a mais e isso pode me ajudar a organizar melhor aquilo que eu estou estudando, tudo bem? Então isso é só para contextualizar para vocês como funcionava o processo de desenvolvimento científico. A gente vai trabalhar agora falando especificamente dos modelos atômicos. O que é um modelo atômico? O modelo atômico não sabia nem o que era um átomo, na verdade, né? A gente não sabia do que era feita a matéria. Então, algumas pessoas ficaram intrigadas com relação a isso e queriam entender melhor o que compunha a matéria, aquilo que a gente tinha no nosso ambiente. E aí a gente começa a ter as primeiras ideias, as primeiras hipóteses que foram sendo testadas e foram sendo melhoradas ao longo do tempo. A primeira delas foi essa aqui, ó, definida por Leucipo e Demócrito. Olha só, eles estabeleceram essa ideia em cerca de 500 antes de Cristo. Então imagina, não tinha desenvolvimento técnico praticamente nenhum. E o que eles colocavam nessa primeira ideia deles? Que o universo era formado por um número infinito de partículas, muito pequenas e indivisíveis. Olha só, primeiro elemento aqui, ó, né? E essas partículas aqui, eles diziam que elas se chamavam átomos. E o átomo vem do grego, né? O a significa não e tomo, divisível. Então, o próprio nome átomo tem o significado não divisível, ou indivisível. E essas partículas eram tão pequenas que não poderiam ser vistas a olho nu. Veja que naquela época, 500 a.C., eles já conseguiram identificar isso ou criar um modelo que depois de muito tempo a gente vê que de fato ele existe, né? A gente vai mergulhar nos detalhes à medida que for passando o tempo, mas que tinha algumas limitações, como por exemplo a questão do átomo ser divisível ou não. A gente vai ver depois isso mais para frente. Muito bem, então aqui a gente tem a teoria inicial de Leucipo e Demócrito, que foi a base para alguns modelos que vieram na sequência. Então, o primeiro deles, o modelo de Dalton. O modelo de Dalton, muito conhecido, dizia que o átomo era uma esfera sólida, maciça, indivisível e indestrutível. Né? Com o conhecimento que ele tinha naquela época, era o que ele poderia intuir mesmo, né? A intuição que ele poderia ter. A gente diz até que o átomo era considerado como se fosse uma bola de bilhar hoje, né? Não naquela época, mas para a gente estabelecer alguns parâmetros que identificam cada um desses modelos. O segundo ponto que Dalton colocou é que o conjunto de átomos forma um elemento químico. Então, na verdade, você tem lá o sódio. O sódio ele é um elemento químico sódio e o sódio é formado por átomos de sódio. Então, isso é uma ideia também que ele criou, já que são partículas muito pequenas, a junção delas forma um determinado elemento químico, como ferro, etc. Aí ele fala, elementos químicos diferentes teriam átomos com diferentes massas. Então veja que aqui neste momento a gente está vendo que a caracterização do elemento químico por Dalton era feita pela massa, tá? E a gente vai desenrolar isso um pouquinho mais para frente. E que as reações químicas, na verdade, elas eram uma reorganização de átomos. Ó, a gente já tem isso, a gente vai ver mais para frente lá nas reações químicas que existe essa questão, né? A gente tem, por exemplo, reações de dupla troca, que eu tenho átomos mudando de posição, estão conectados com um átomo, ou uma reação de deslocamento. Tem um átomo que tira um outro átomo daquela posição, se liga com um elemento químico e desloca o outro. Uma coisa que é muito... Hoje a gente tem mais detalhes, mas que era uma intuição que ele tinha, que isso poderia se organizar desta forma, tá? O segundo modelo que a gente tem, então, o do Dalton, a gente caracteriza ele como sendo o modelo dos átomos indestrutíveis da bola de bilhar, mas com essas características. O segundo modelo que a gente tem é o modelo de Thomson. E o modelo de Thomson, o que aconteceu? Thomson evoluiu as ideias de Dalton e percebeu que a matéria tinha alguma natureza elétrica. Ele fez alguns experimentos e percebeu que existia alguma natureza elétrica que não era uma coisa tão assim amorfa, né? Que não tinha nenhuma característica específica.
ela tinha algum impacto que era induzido pela eletricidade. Então, o que ele fez? Ele aplicou, e aqui a nossa ideia sempre, né, nessa nossa revisão, não é ficar expondo tudo muito detalhadamente, mas é criar em você uma ideia, né, um entendimento do básico para a gente poder atacar as questões depois, tá bom? Então, aqui, se você quiser se aprofundar, claro, tem vários livros, várias coisas, mas o nosso objetivo aqui é tratar em um vídeo curto, né, tópicos importantes de química. Se tiver dúvidas, coloca aí nos comentários do vídeo, por favor, aí a gente vai atrás, eu posso trazer até conteúdo adicional para vocês, na medida do que vocês se interessarem. Então, vamos continuar com o Thomson. Então, o que o Thomson fez? Ele trabalhou um princípio que a gente chama de raios catódicos, então ele fez uma experiência para tentar identificar que existiam partículas elétricas nessa estrutura atômica. E aí ele chegou nessa estrutura aqui que eu mostro no esquema. Então é meio que o átomo, ele era uma estrutura que tinha cargas positivas e também cargas negativas, né? Tanto que esse modelo, eles chamam, né, por essa estrutura, né, de você ter as cargas positivas e as negativas lá dentro, chamado do pudim de passas, né? Então a gente tem aqui os elétrons dentro da estrutura e os prótons, né, as cargas positivas, né, que acho que nem tinha esse nome ainda, elas eram os elementos que ficavam lá dentro, como se tivesse um pudim, né, onde que seriam os elétrons e as passas lá incrustadas dentro deste espaço, tá? Então, essa foi o segundo passo a partir do de Dalton. Claro que a gente só está listando aqui os principais modelos, né? Existiram várias outras tentativas que foram evoluindo, mas esses são os marcos mais importantes nesse processo. E o terceiro modelo é o de Rutherford. O que o Rutherford fez? Ele fez o seguinte, ele vou testar o modelo de Thomson para entender melhor a estrutura do átomo. E aí o que ele viu? Ele percebeu o seguinte, né? E também você tem que pensar que com o tempo a evolução das técnicas da tecnologia, né, se a gente pode chamar assim, foi fazendo com que eu tivesse mais possibilidades de testar e de ampliar o conhecimento. Hoje, por exemplo, a gente tem outras técnicas que não existiam há 200 anos atrás. Então a gente consegue aprofundar ainda mais o entendimento do que está acontecendo. E o que o Rutherford falou? Olha só, eu não tenho um núcleo central onde estão os átomos, os prótons e os elétrons lá dentro. Na verdade, eu tenho um núcleo menorzinho, onde eu tenho as cargas positivas e eu tenho em volta uma nuvem de cargas negativas, que seriam os elétrons. Então foi o que eu coloquei aqui no material de vocês. Então eu tenho um núcleo central com os prótons e eu tenho uma nuvem que contém essas partículas de carga negativa, que são os elétrons. Então é meio que o esquema do nosso sistema solar. A gente tem o Sol e tem os planetinhas girando em volta. É a mesma lógica. A gente tem um núcleo e teria os elétrons girando nesse processo. Tudo bem? Tudo bem. E aí a gente chegou no último passo, que é aqui a estrutura do modelo clássico, tá? Que é o modelo de Chadwick. No modelo clássico, e qual foi o avanço, né, que a gente teve? O avanço foi que a gente teve o seguinte, a gente antes olhava só tinha os prótons no núcleo e os elétrons, né? Nesse modelo clássico a gente conseguiu perceber que além das partículas positivas, que eu vou colocar aqui em azul aqui no centro, no núcleo, a gente também tem partículas neutras, que eu vou colocar aqui representado com um zerinho e a bolinha em volta. Então, na verdade, a gente tem dentro da nossa estrutura atômica, a gente tem aqui no núcleo, onde eu tenho os positivos, que são os prótons, partículas positivas, temos as partículas sem carga, que são os nêutrons, vou colocar aqui uma setinha, e girando aqui em torno deste núcleo, lembra da ideia lá do nosso amigo Rutherford, que falava dessa nuvem, se confirmou essa ideia, e a gente diz que aqui nós temos partículas que são partículas negativas, que são os elétrons. Tudo bem? Então, note que a gente foi avançando conforme o tempo foi passando com essa ideia sendo construída. Então, hoje a gente tem um núcleo central, onde eu tenho prótons e nêutrons, e temos aqui orbitando os elétrons.
Eu coloquei aqui em cima uma tabelinha para mostrar para vocês uma coisa interessante, né? Porque essas três partículas, elas não têm as mesmas características. E isso é importante que vocês entendam, tá? Então, veja só. A gente tem aqui próton e nêutron, né? A gente vê aqui que próton e nêutron tem uma carga elétrica, né? Tem uma carga elétrica, claro, né? A gente até vê aqui, ó, que próton tem uma carga positiva e o elétron tem uma carga negativa. Qual a diferença entre esses dois valores? Veja que o valor da carga é o mesmo, só que com sinais trocados. Então, a carga positiva de um próton equivale à carga, no sentido contrário, de um elétron. Então, um próton e um elétron se anulam em termos de carga, um positivo e um negativo. Isso vai ser muito importante para a gente quando a gente trabalhar com uma série de conceitos, como, por exemplo, a criação de cátions, né? Quando se formam cátions, quando se formam ânions, a gente vai explicar isso depois, as ligações químicas, as reações químicas, então tudo isso parte daí, dessa estrutura de cargas elétricas. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Então, primeira coisa que a gente tira dessa tabelinha é essa questão das cargas elétricas. A segunda informação que a gente tira também dessa tabelinha é a seguinte, que quando eu olho para as massas, eu vejo que eu tenho uma massa que é a massa do próton, que é 1,672622 elevado a 10 a menos 24. Eu tenho uma massa do nêutron que é 1,674927 vezes 10 a menos 24, que são muito parecidas. Então eu poderia dizer, numa aproximação, que um próton e um nêutron têm mais ou menos a mesma massa, da mesma forma que um próton e um elétron têm mais ou menos a mesma carga, um próton e um nêutron têm mais ou menos a mesma massa. Então a gente pode também associar isso. E o elétron? Veja que o elétron, ele é 9,109382 vezes 10 a menos 28. O que significa isso? Significa que ele tem uma massa muito menor, 1000 vezes menor do que a massa de prótons e nêutrons. Então, quando a gente for calcular a massa de um átomo, a gente praticamente vai desconsiderar a massa do elétron, porque ela não vai gerar um impacto significativo na ordem de grandeza que a gente está olhando. Então, isso tem uma série de implicações. Então, por exemplo, a gente vai ter a massa do átomo, vai ser a soma de prótons e de nêutrons. Ah, os dois vão ter o mesmo peso? Sim, eles têm mais ou menos a mesma massa, então a gente pode considerar isso. Elétrons não entram na conta? Não entram. Por quê? Porque eles são muito leves. Eles são muito mais leves do que prótons e nêutrons. Então, para compor a massa do átomo, a gente não vai considerar os elétrons. Então, são dois pontos interessantes. A gente tem aqui que cargas elétricas, a gente tem que a carga do próton é igual a menos a carga do elétron, né? Então, eu vou sempre referenciar prótons, nêutrons, elétrons com as letrinhas minúsculas deles. Próton P, nêutrons N, elétrons E, tá? E aí a gente tem a minha segunda constatação, que é que a massa do átomo vai ser basicamente a massa dos prótons mais os nêutrons. Tudo bem? Então, esses são os dois pontos que eu queria trabalhar em cima dessa tabelinha. Mais alguns elementos que são importantes a gente ressaltar aqui. Primeiro, que todo elemento químico ele é caracterizado por alguma coisa. Então, eu botei aqui no cantinho o exemplo do sódio. Ah, mas eu preciso decorar que o Na é o sódio. Você vai ver tantas vezes falar que o Na é o sódio que você naturalmente vai decorar. Então, o Na, o sódio aqui, quando a gente olha para a tabela periódica, a gente vê aqui um númerozinho aqui no alto, em cima, e um númerozinho aqui embaixo. Esse número também pode aparecer aqui do lado, né, do lado direito, né, no alto e o outro embaixo. Tanto faz, tá? São representações possíveis. O que são esses dois números? Toda vez que você olha para esse elemento na tabela periódica. Então, a gente tem aqui, no alto, a gente tem o que a gente chama de número de massa. Então, A é o número de massa. Você já vai entender o que ele chama assim. E embaixo a gente tem o Z, que é o número atômico. Tudo bem? Então, vou explicar cada um deles para você. Então, o que é primeiro o número atômico? O número atômico Z,
você tem que entender ele como se ele fosse o RG do elemento. Como assim RG, Marcelo? Não entendi. É o seguinte, a gente não tem cada pessoa sendo caracterizada pelo número do seu RG? Meu RG não é igual ao seu, né? Se a gente mora na mesma cidade. Ou vamos dar um exemplo do CPF. O meu CPF com certeza não é igual ao seu. Cada um de nós tem um CPF. Então, no caso aqui, o sódio tem o número atômico 11. Nenhum elemento químico tem o mesmo número atômico que ele. Porque o número atômico, ele é a característico de cada elemento químico. Então, quando você olha para diferentes elementos e vê que numa questão ele fala, esse elemento tem o mesmo número o mesmo número atômico do outro, você já pode ter certeza que eles são o mesmo elemento químico, porque é o mesmo, é a mesma estrutura, tá? Vamos dizer assim, tem o mesmo número. A gente vai ver a estrutura depois. Então, o RG do átomo é o número atômico, não o número atômico, é o número Z, número atômico. Agora, o que a gente pode dizer? O que é o Z de fato? Né? Então a gente vê que é um número, mas esse número tem uma correlação, tem uma informação no próprio átomo que me dá esse valor de Z. O que é o Z de fato? O Z de fato, ele é o número de prótons desse átomo. Tudo bem? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: o Z é o número atômico. E como é que eu descubro o número atômico de algum elemento? É só olhar o número de prótons dele. Então quer dizer que o átomo de hidrogênio tem um próton? O número atômico dele é 1. O nitrogênio pode ter um próton e ser o hidrogênio? Não. Então, assim, vocês têm que pensar que número atômico é igual ao número de prótons, primeira coisa, e que isso caracteriza o elemento químico. Tá bom? Não dá para ter dois elementos químicos com o mesmo número de prótons. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o número de massa, que é o A. Então, A é o número de massa. O que é o número de massa? O número de massa, no fundo, é a massa atômica do elemento. Vixe, Marcelo, agora você complicou. Não, é mais simples do que parece. O número de massa, na verdade, é qual é a massa que aquele átomo tem. Tá bom, e como é que eu consigo saber a massa de um átomo? Lembra que eu falei que a massa do átomo é a soma dos prótons e dos nêutrons? É exatamente isso. Então, o número de massa, ele vai ser igual à soma dos prótons mais os nêutrons. Ou seja, eu sei que o número de prótons é igual a quem? É igual ao número atômico, ao Z. Então, eu posso, no lugar do P, escrever Z mais M. Tudo bem? Então, aqui a gente tem Z igual a P, né, que a gente tinha visto aqui no começo. Então, eu tenho aqui duas expressões importantíssimas para a gente entender. Então, Z igual a P e a gente tem que A é igual a Z mais N. Tranquilo? Muito bem. Então, veja, com isso a gente consegue caracterizar o átomo. E aí, daí deriva uma coisa que eu sempre faço quando eu vejo essas questões que aparecem aqui, o elemento químico em cima, né? Que se A é Z mais N, né? Se eu vou escrever aqui no cantinho só para vocês entenderem a lógica, né? Se A é igual a Z mais N, então se eu pegar o Z e passar para o outro lado, vai ficar A menos Z igual a N. Ou seja, o número de nêutrons vem de A menos E. E olha aqui na estrutura. Se eu tenho A aqui em cima e o Z aqui embaixo, se eu fizer A menos E, eu vou ter aqui embaixo o N. Isso facilita muito na hora das provas. Muitas vezes a gente tem lá o elemento químico, você bota com essa estrutura A menos E igual a N. E aí eu já consigo organizar e fazer essa comparação rapidamente, tá bom? Mas é só um macetinho, você não precisa decorar isso necessariamente, tá? Muito bem, então a gente tem Z é o número atômico, A é o número de massa, beleza, a gente já viu as expressões fundamentais. Uma terceira coisa muito importante é que é o seguinte, quando o átomo, esse átomo aí de sódio, se encontra no estado fundamental, ou seja, ele não reagiu, não aconteceu nada com ele, ele está no estado normal dele, tá? Que a gente chama de estado fundamental.
Opa, deixa eu ver se eu consigo mover isso aqui, porque está batendo aqui no outro pedaço. Vamos lá. Isto. O estado está no estado fundamental. O que significa estar no estado fundamental? Ele está neutro. Então, por exemplo, o ferro. Vamos dizer que o ferro esteja lá, o elemento químico ferro. Ele não tem nenhuma carga. Se ele não tem nenhuma carga, significa que ele não é nem positivo nem negativo. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que átomo no estado fundamental, quando ele está neutro, o número de prótons nesse átomo será igual ao número de elétrons. Isso aqui vai me ajudar em algum momento? Vai, mais para frente, quando a gente falar de ligações químicas, tudo isso vai ser importante vocês entenderem. Então, nesse momento, a gente olha, se ele está no estado fundamental, prótons igual a elétrons. Ah, mas e se ele é um sódio, ele é Na+. Então, ele está com uma carga positiva. Como isso acontece? Ele ganhou um próton? Né? Não. A gente vai ver que o que vai tornar o átomo com uma carga positiva ou negativa vai ser a perda ou ganho de elétrons. A gente nunca vai ter perda e ganho de prótons. Por quê, Marcelo? Por um motivo óbvio. O próton está dentro do núcleo. Para eu trocar, eu teria que quebrar o núcleo. Se eu quebro o núcleo, eu tenho uma reação nuclear. Então, não vai acontecer isso. Então, a gente sempre nas reações químicas vai ter modificações relacionadas com ganho e perda de elétrons. Então, por exemplo, o Na ficou um Na+. Por quê? Porque, sei lá, ele tinha 11 prótons e 11 elétrons. De repente, ele perdeu um elétron. Então, ele ficou com 11 prótons e 10 elétrons. Então, ele tem um próton a mais que um elétron. Ele está com a carga positiva. Tudo bem? Então, vejam, fiquem tranquilos, porque isso a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Mas é só para você começar a pensar. Então, olha só. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho... Opa, vamos lá. Canetinha. No caso do sódio, né? No caso do sódio, eu tenho 11 prótons e 11 elétrons, né? Se eu perco um elétron, aqui eu estou igual, né? 11 mais 11 menos, carga total 0. Se eu perder um elétron, eu vou ficar com 11 prótons, que não muda, e 10 elétrons. Então, eu tenho 11 cargas negativas e 10 positivas. Então, eu estou com uma carga positiva a mais. Então, ele vai ficar um Na com uma carga positiva a mais. Ele é um Na+. A gente vai estudar isso mais para frente, fiquem tranquilos. Mas é só para vocês começarem a entender essa dinâmica. E eu acho que na teoria atômica é o melhor momento de explicar tudo isso, tá bom? Vamos seguir com a nossa análise aqui. Nesse contexto, a gente vai ter 3 tipos de similaridade entre elementos químicos ou átomos, né? A gente vai ter os famosos isótopos, isótonos e isóbaros. Bom, muito bem. O que é iso? Iso significa mesmo. Tá bom, Marcelo, mas o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, ó. Você vê que eu já marquei aqui, de cor diferente, as letras que vão dar a dica para vocês do que significa cada um deles. Então, aqui, ó, isótopos tem um P aqui. Isótonos tem um N aqui. Isóbaros tem um A aqui. Então, o que significa isso? Isótopos tem o mesmo número de prótons. Começa com a letra P. Então, mesmo número de prótons. Isótonos tem mesmo número de nêutrons. Então, começa com a letra N. Isóbaros tem mesmo número de massa. Lembra que o número de massa é dado pela letra A. Então, isóbaro é mesmo número de massa. Vamos dar uma olhadinha nesses elementos aqui que eu botei de exemplo, ó. Veja só, o que é o número de prótons? O número de prótons a gente viu agora há pouco, é a mesma coisa que o número atômico. Lembrando que se eu tiver um elemento X, a gente tem o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Então veja aqui, ó, se eles são isótopos, a gente vai ver que o número aqui, ó, o número dele aqui, ó, número atômico, número atômico, número atômico, número atômico, é o mesmo. Se eles têm o mesmo número atômico, são isótopos. Agora, aqui, isótonos.
Vamos ver os isótonos no final, vocês já vão entender por quê. Vamos ver os isóbaros. Isóbaros é mesmo o número de massa. O número de massa está aqui em cima, né, no alto. Então, ó, potássio e o cálcio. Os dois têm o mesmo número de massa, 40. Então, eles são isóbaros. Mas, Marcelo, é possível isso? Você não falou que o número de massa é o que caracteriza o elemento? Não foi. O que eu disse que caracteriza o elemento é o RG dele. Quem é o RG? É o número atômico, é o Z. E se você observar aqui embaixo, o Z de um é 19 e do outro é 20. Portanto, o número atômico é diferente. Portanto, é um elemento químico diferente, tá? E o isótono? Bom, lembra daquela regrinha que eu ensinei para vocês? Se eu tenho aqui o 37 em cima e o 17 embaixo, e eu fizer 37 menos 17, dá 20, né? Aqui é o A, aqui é o Z, e aqui será o N. Então, aqui eu tenho 20 nêutrons. Mesma coisa aqui, ó, 40 menos 20 também é 20. Então, observe que nesse caso aqui, ó, número de nêutrons 20, número de nêutrons 20. Portanto, eles são isótonos. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Tudo bem? Então, esse é um tipo de informação que aparece muito nas provas. E é importante que você tenha essa facilidade para compreender. Beleza? Vamos seguir, então. Acho que de conteúdo era só isso. Mas são conteúdos importantes que a gente vai usar muito. A partir deles, química é muito assim. A gente parte de algumas situações, alguns elementos, algumas teorias básicas, e a partir delas a gente evolui para ir construindo conceitos mais complexos. É muito importante entender isso. Veja, a gente falou de estrutura do átomo, falamos da igualdade no estado fundamental, prótons e elétrons. A gente falou que às vezes eu vou perder elétrons e eu vou ficar com carga positiva. Ah, como é que eu fico negativo? Eu ganho elétrons. Ganhei elétrons e vou ficar com mais negativos do que positivos. Então, eu vou ficar um ânion, que a gente vai chamar, depois a gente vai ver isso direitinho, isso mexe, vai trabalhar com as ligações químicas. Então, esse fundamento ele é muito importante que você entenda bem. Ah, não entendi bem. Volta o vídeo, lê de novo, vê de novo o vídeo. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários, que eu vou tentar, na medida do possível, ir respondendo vocês. Se eu sentir uma necessidade de alguma coisa mais específica, eu incluo um vídeo novo para a gente ir construindo esse conhecimento ao longo do tempo, tá bom? Muito bem, voltando à nossa tela. Então, seguindo essa nossa dinâmica, a gente está querendo começar a construir o conteúdo, colocar os pontos importantes e trabalhar com questões. Primeira questão é uma questão da FUVEST, né? Vestibular da USP, um dos vestibulares mais difíceis e concorridos. A gente vai ver aqui como eles cobraram isso, ó. Veja só. A gente tem aqui, ó, uma tirinha, né, um quadrinho. É muito comum que a FUVEST use isso, né, para contextualizar suas questões. Olha que interessante. O quadrinho a seguir mostra uma paródia, né, uma situação, uma piadinha, né, com relação às situações cotidianas e descobertas científicas. Então ele coloca aqui, ó, no jantar dos cientistas, Mendeleev pôs a mesa e definiu o lugar de cada um. Então, primeiro, cientista Mendeleev. Depois, Watson e Crick levaram o prato principal. E aí ele mostra uma colherzinha com algo que vai te dar uma diquinha aí. Depois veio quem? Veio Thomson. E o Thomson serviu a sobremesa. E aí eles falaram, pudim de passas. Então veja, nessa tirinha, eu não sei quem é Mendeleev, eu não sei quem é Watson e Crick, mas nessa aula você viu quem era Thomson. Thomson montou aquele modelo do pudim de passas, onde eu tinha lá os elétrons dentro da estrutura e os prótons como sendo as passas dentro do pudim. Então, ele estava tentando definir um modelo atômico, né? Como a gente viu na nossa aula. Vamos olhar as alternativas, olhando só para a terceira, né? Então, Thomson falou da descoberta da radioatividade? Não. Ele propôs o modelo atômico do pudim de passas. B. Proposição de um modelo atômico? Sim, essa pode ser uma alternativa possível. C. Descoberta das interações moleculares? Não, ele ainda estava tentando entender o átomo primeiro, depois é que isso foi trabalhado posteriormente. D. Propriedade dos coloides? Não tem nada a ver com coloides aqui. E. Organização dos elementos químicos na tabela periódica? Não. Então veja, só com a informação do Thomson você já conseguiria marcar a alternativa correta, a letra B de bola.
Ah, mas quem são os outros dois? Mendeleev, veja só, ele dá dicas com o contexto da questão. Quando ele fala que Mendeleev pôs a mesa e definiu o lugar de cada um, na verdade Mendeleev é um dos responsáveis pela organização dos elementos químicos na tabela periódica. E está aqui, né? Organização dos elementos na tabela periódica. Ele foi quem criou essa estrutura. E a tabela periódica tem todo um sentido. A gente vai ver isso mais para frente também. Os elementos químicos são dispostos de acordo com características que eles possuem. Então, por isso, o Mendeleev é o primeiro. Watson e Crick, eles são muito importantes, né, principalmente para a biologia, porque eles mostraram a estrutura, né, do nosso DNA. Então, assim, a gente tem aqui a estrutura, né, de dupla hélice e com os... ele mostra aqui um macarrãozinho como se fosse uma dupla hélice. E aí a gente tem a ligação entre bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, e por isso que ele falou, descoberta da estrutura do DNA. Mas isso é só para complementar seu conhecimento, isso é parte de biologia, né? Nem tem a ver com o que a gente está revendo aqui, mas é que é uma estrutura química que faz muito sentido e tem muita importância para várias coisas em biologia. A gente reforça aqui com vocês. Então, primeira questão, letra B de bola. Vamos para a segunda. Na segunda questão, ele fala que Dalton, em 1803, propôs um modelo atômico. A gente viu qual era o modelo atômico de Dalton. Era o da bola de bilhar, era do átomo como uma esfera indestrutível. Você pode até pensar numa daquelas bolinhas de ferro, aquelas bem durinhas, pode ser. Não dá para quebrar, não dá para, né, abrir aquela bolinha. Ele correlacionou a ideia da existência de elementos que não podem ser decompostos quimicamente à ideia de átomos, que são indivisíveis. Qual dos postulados não pode ser atribuído às ideias de Dalton? Então vamos lá. A. Átomos de um dado elemento químico são idênticos, alguns diferem na massa atômica. Lembrando que Dalton ainda não estava conseguindo interpretar muito bem o que era o átomo. Ele ainda via o átomo como sendo indivisível, ele nem estava tratando sobre massa. Então, nesse momento, essa aqui me parece ser a alternativa que eu estou buscando, né? Porque eu estou querendo saber quais são os postulados que não podem ser atribuídos a Dalton. Letra B. Os compostos se formam pela combinação de duas ou mais espécies de diferentes átomos. Sim, ele falou isso. Ele falou que eu vou ter diferentes elementos químicos pela composição dos diferentes átomos. Isso está lá no nosso resuminho lá atrás. Sim, essa está correta. Toda matéria é formada de átomos. Também ele falou isso, né? Ele estava tentando exatamente explicar o que formava a matéria e aí ele deu essa possibilidade. Uma reação química envolve apenas combinação, separação e rearranjo de átomos. Sim, ele também viu isso, que era apenas uma recombinação desses átomos, né? Até porque ele não estava profundamente envolvido nesse entendimento. Então, portanto, a nossa alternativa na questão 2 vai ser realmente letra A. Vamos para a última. Então, a gente tem aqui a questão 3. Sabemos que o carbono 12 e o carbono 13 são isótopos. Por que eles são isótopos? Né? E a gente sempre lembra, né? Quando é o mesmo elemento químico, mostrando aqui, eles vão ser isótopos, porque o RG deles não muda. Né? O número aqui, no caso do carbono, é 6. Então, a gente tem o mesmo número atômico. Né? Então, se eles são isótopos, quais são as características que eles têm? Né? Se eles são isótopos, a gente vê que eles têm o mesmo número atômico. E se ele tem o mesmo número atômico, o que ele tem? O mesmo número de prótons. Então, o Z é igual ao P. Então, eles têm propriedades químicas muito diferentes? Não, ele é o mesmo elemento químico, ele não pode ter propriedades químicas diferentes. Eles possuem o mesmo número de nêutrons. Vamos ver aqui, ó. Vou desenhar C12 e 6, C13 e 6. Se eu sei que esse cara é o A e esse cara é o Z, quem que vai ser o N? O N vai ser sempre 12 menos 6 é 6, 13 menos 6 é 7. Então, esses dois elementos, eles não têm o mesmo número de nêutrons, eles têm números de nêutrons diferentes. Então, também não é a alternativa B de bola. São elementos diferentes? Não, eles são o carbono. Então, são o mesmo elemento químico. Letra D. Possui o mesmo número de prótons? Sim, mesmo número de prótons porque ele tem o mesmo número atômico, tá? Então, beleza, essa está correta.
estão em posições diferentes na tabela periódica? Não, eles são o mesmo elemento, eles estão no mesmo lugar exatamente na tabela, tá? Então, a alternativa, neste caso, na verdade, peraí, marquei coisa que não devia. Aqui sim, aqui errado. Então, a correta é a letra D de dado. Ah, mas Marcelo, e se eu não soubesse que o Z é igual a 6? Coloca qualquer número, né? Se você bota aqui 12, 13, né? O C. Vamos dizer que fosse, eu vou chutar, o número atômico é 10, mas eu sei que os dois são 10, ó. Você já chega a 12 menos 10, 2. 13 menos 10, 3. Você chega que os números de nêutrons são diferentes. Isso está errado. Está errado porque o número atômico dele não é 10, é 6. Mas já te mostraria que o número de nêutrons seria diferente entre eles. Tudo bem? Então, pessoal, a gente termina aqui o nosso episódio 1 de Química, né, falando de teoria atômica, compondo todo esse cenário. Deu 40 minutos de aula. Tentei ser o mais breve, o mais sucinto possível nesse contexto. Eu vou colocando um tijolinho em cada vídeo para você ir construindo a sua base e entendendo melhor como funcionam essas matérias para o vestibular. Comenta, compartilhe esse vídeo com seus amigos se você achou ele legal, curte o vídeo porque isso me mostra que vocês estão realmente aproveitando o conteúdo, e o meu objetivo aqui é exatamente esse, é proporcionar uma revisão gratuita para vocês que não tem condição de pagar um cursinho ou que eventualmente tem um cursinho, mas que quer revisar alguns tópicos importantes. Reforço a ideia lá do grupo do Telegram. Vocês podem lá acessar o material de aula, vocês vão ter esses slides, tudo bonitinho lá disponível para você imprimir, se você quiser pegar o material antes da aula e analisar o material e tentar fazer as questões, sempre é um treino. E a ideia é começar a construir essa revisão, construir uma base de conhecimento e, se possível, mais para frente eu fazer um simuladinho com as matérias, matemática, física e química, e aí eu gravo a correção do simulado para vocês. De novo, ideias que vocês tenham, coisas que vocês gostariam de ver aqui, coloca nos comentários aqui do vídeo. Vai ser um prazer poder ajudar vocês. É isso, fiquem bem aí, bons estudos e até o próximo episódio do nosso Expresso Vestibulares. Valeu!